Oi, pessoal, Vitor, Elias, Vinícius, tudo bem? Leandro, pessoal chegando aí. Boa noite, Vinícius. Esperar mais um pouquinho só. Ju, tudo bem? Jeremias. Fala, Jeremias. Na lente? Tá embaçado? Ô, Leandro. Não sei se melhorou. Melhorou? Acho que melhorou um pouco, né? Oi, Lourdes. Legal. Melhorou muito. Boa. Obrigado, viu? Obrigado pelo toque. Eu tava até achando que era a iluminação aqui, mas era a lente mesmo. Flavinha, tudo bem, Flavinha? Flavinha é secretária lá da faculdade que eu dou aula, Faculdade Souza Lima. Então, pessoal, a gente até 4K agora. Muito bom. A gente está fazendo esse encontro toda quinta, né? Toda quinta, 8 horas. E deixa eu ver aqui se o André já está por aí. Ainda não. Então, toda quinta, às 8 horas, a gente está fazendo esse encontro para falar dos assuntos relacionados à criação e produção musical, né? E toda segunda, às 8, vai ter uma aula comigo, aula de Sibelius. Então, de segunda às 8 é uma aula e de quinta às 8 a gente fala de alguns assuntos relacionados normalmente à criação e produção musical, né? Então, de segunda às 8 é uma aula de Sibelius e normalmente agora eu vou começar com aulas de Sibelius. Depois pode ter outros assuntos, mas vou começar com aulas de Sibelius. Então, toda segunda às 8, aula de Sibelius e quinta às 8, assunto variado sobre criação e produção musical. E hoje a gente tem um convidado muito especial, é um grande amigo meu, um amigo irmão, é um grande compositor, grande arranjador, pianista, é um músico assim muito completo. É raro encontrar alguém com tantos talentos assim, toca vários instrumentos, piano muito bem, vocês conhecem, a grande maioria que está aqui conhece. E ele fez um estúdio recentemente na Serra da Cantareira, que é o Estúdio Monteverde, um estúdio maravilhoso, um templo da música. Já tive a oportunidade de gravar algumas vezes lá. E a gente vai conhecer hoje um pouco o estúdio e vai bater um papo com ele, que é o André Memari, sobre criação, como que ele pensa. Ele vai explicar sobre o estúdio, vai explicar sobre o que ele pensa para escrever, para compor. Eu acho que vai ser bem inspirador. Vai inspirar bastante o pessoal que quer seguir esse caminho de criação e produção musical, né? Então, deixa eu chamar aqui o André. Deixa eu ver. Agora é o seguinte. Send request. Qual que é o botãozinho aqui? Invite to join. Send request. Pronto. Ô, André. Salve, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem? Bom estar aqui contigo, mesmo que virtualmente, né? Então, cara, que bom. Obrigado por aceitar aí meu convite. Eu acho que você é uma pessoa muito inspiradora, assim, para o pessoal que quer seguir esse caminho de criação e produção musical, né? Então, acho que vai ser um papo muito legal.
Simbora. Vamos lá. O que você preparou para a gente aí de... Não me faça perguntas capciosas, hein, por favor. Não, eu acho que a gente podia conhecer um pouco o estúdio, né? Começar conhecendo o estúdio. O que você acha? Você Vamos. pode falar um pouco do estúdio? O estúdio é na Serra da Cantareira, pessoal. É um estúdio maravilhoso. Chama Monteverde. Esse nome é uma homenagem ao compositor italiano e também à Serra da Cantareira. Esse nome é antigo já, né? Ele não é só referente a esse espaço aqui que a gente está, mas desde que eu lancei meu primeiro disco solo, Canto, eu já chamava de Estúdio Monteverde, aquela salinha que eu tinha lá em Moema, que eu não sei se você chegou a conhecer, Eu cheguei a mas eu... conhecer. Isso foi eu fui lá em 97, eu acho. Pois é, Foi quando você escreveu a peça de um teatro. Não, um teatro não, uma peça de dança, que chama Sete, lembra? exatamente, lembro, claro. Eu fui assistir e eu vim para São Paulo. Eu estava morando em Campinas, fazendo faculdade lá na Unicamp. E aí Isso. era um apartamento pequenininho, né? Lá em Moema. Sim, era um apartamento de 2 quartos e um era o meu quarto de dormir e do lado, colado, era o quarto de gravar e de compor. Sendo que eu gravava também no quarto de dormir às vezes, que tinha uma acústica boa. E eu estava sempre me virando, já pesquisando muito sonoridade, mixagem, tudo. E nessa época eu tinha assim, um microfone, um pré de microfone, porque naquela época era tudo muito mais caro do que hoje. Apesar do dólar hoje estar ridículo, naquela época era muito mais caro, não existia produtos bons e a preço acessível ainda. Essa coisa do áudio digital era muito cara, né? Mas o Estúdio Monteverde, respondendo a tua pergunta, esse nome já existia desde o século passado, então que eu já chamava de Estúdio Monteverde. Então, Quando eu na época. lancei o álbum Canto e gravei com um microfone, já era o Estúdio Monteverde, né? Então, quer dizer, esse Então, na espaço que a época. gente está aqui é na verdade, o sonho meu de criança, né? De ter um estúdio desse tamanho, né? Para poder gravar uma orquestra, né? Sim. Mas é uma homenagem ao Cláudio Monteverde, né? Esse grande gênio da música, grande modernista e grande inventor da música do século... A partir do século XVII, a música nunca mais foi a mesma. Depois da passagem desse criador, né? Aqui pelo planeta. E também porque eu estou no Monte Verde agora, né? Eu sempre Sim. gosto de falar que aqui também está no meio da Mata Atlântica, né, Douglas? A gente está incrustado na Mata Atlântica. E isso é algo que para mim é muito inspirador. Eu sempre adorei o encontro entre música e natureza, né? Você sabe disso também. Você é um amante da natureza também, adora bicho que nem eu, né? Tem cavalo, cachorro. Aliás, E pessoal, o André, a gente faz cavalgadas na Serra da Cantareira, é parceiro de cavalgada, né, André? exatamente. Estou com Precisamos, saudade de fazer uma dessa aí também, né? Precisa ver se a gente precisamos consegue marcar com o marcar. nosso colega. É o trio Cavaleiro da Serra. Pois Cisão, André. é. Vamos botar máscara no cavalo e fazer. Vamos embora. Então, vamos mostrar para o pessoal um pouco o estúdio? Você quer mostrar um pouco? Vamos, eu estou aqui na beira do piano, né? Eu tenho uma atração magnética por um instrumento e eu já sentei aqui, né? Para mostrar. Deixa eu ver se o tripé aqui a gente está. Já estou vendo que a minha câmera está invertida. Eu não sei como resolver isso aqui no Não tem, Instagram. você não tem aquelas duas setinhas aí? Isso. Não, essa ela só troca a câmera da frente e de trás, mas você está vendo a tampa do piano está invertida? Isso é o Instagram Ah, que inverte. Eu não sei por quê. isso eu não Mas aqui sei. eu vou alternar para a câmera da frente para poder mostrar para vocês, né? Esse é um piano Steinway D, cauda inteira. É um piano americano, com toques alemães também. Ele tem coisas da mecânica alemã. A gente tem aqui um cravo, modelo francês, Tascam, feito pelo William Takahashi, um dos melhores cravos do Brasil também, usado por muita gente, bambambam do barroco aqui no Brasil. Essa é a sala principal, é o meu xodó, porque ela tem uma acústica incrivelmente acolhedora e que é boa para voz, para corda, para sopro, para coral. Já gravei um coral de 50 vozes aqui, o Coral Jovem do Estado. Essa, Já, né? essa sala tem uma acústica, ela tem um reverb natural que tem uma mágica nesse reverb. Ela tem uma reverberação natural
que eu geralmente não, quando eu gravo aqui nesse espaço, evidentemente, eu não preciso adicionar nenhuma reverberação de plugin artificial, porque ela já me garante, né? Vocês podem ver que é um pé direito de 7 metros, né? E aqui adiante eu tenho as minhas caixas de masterização e para ouvir finalização, são Dynaudios dos anos 1990, né? Que eu tenho o maior carinho por elas. Aqui é o meu acervo de teclados vintage, né? Que eu sou apaixonado, todo mundo aí que me acompanha sabe que eu adoro essa tecladeira antiga e maravilhosa. Esse é um Hammond C3, né? É um Hammond dos anos 60, 1960, tá impecável, né? Com a caixa valvulada que acompanha. Que lindo, né? Um instrumento. Lindo, E aqui lindo. o Fender Rhodes Suitcase, né? Com 80. Com trêmulo estéreo, as caixas ali embaixo, né? Aqui a minha marimba de vidro, que é uma réplica de um instrumento do grupo Act, feita pelo Leandro, lá em Minas. Aqui é o relógio para a gente não perder a hora no estúdio, porque se deixar a gente não sai daqui nunca mais, né, Douglas? E andando mais um pouquinho. Bom, ali é o meu... Eu tenho as minhas câmeras, que eu uso para as minhas filmagens. Tem instrumento para tudo quanto é lugar. Ó, o violino está descansando em cima da caixa do Hammond. Aqui é a técnica, certo? E aqui a gente comunica através desse espelho com quem está na sala, né? Na sala principal. Monitoração Dynaudio também e ELAC, que é uma caixa alemã que a gente comprou agora e estou muito feliz com elas. E aqui dá para a gente ter uma noção do tamanho desse espaço, né? Pé direito alto, eu tenho uma parede ali que eu projeto imagens também, eu tenho um projetor ali, não sei se dá para ver, na frente do cravo ali. E esse projetor a gente pode usar para fazer trilha de filme à moda antiga, né? Do jeito que a gente gosta lá, regendo e assistindo as imagens. Né? Daria para, se for gravar uma trilha, uma cena aqui, né? Daria para colocar o filme no telão e a orquestra na frente, né? E o maestro reger olhando para o telão, igual eles fazem nos... Daria. Né? Uma orquestra clássica até daria, não digo uma orquestra filarmônica, mas uma orquestra de câmara, certamente. Muito legal. E tem umas salinhas lá em cima também, né? Você não precisa subir, não. Se vocês daqui conseguem enxergar, que eu tenho uma salinha, 2 salas ali, tem uma sala menor e uma outra de madeira. Eu posso tentar subir, tá bom, mas não sei se não vai cair a conexão. Tá. Vamos tentar. Deixa eu ver aí. Fica comigo. Tô aqui. Bom. Ainda estamos, né? Subi aqui para o plano superior, onde podem ver o piano ali embaixo. Que lindo. Inclusive, o cravo. Inclusive, eu gosto muito de colocar câmeras aqui para pegar o teclado do piano por cima, né? E aqui no mezanino a gente tem uma sala com uma acústica bastante seca, né, que eu uso para gravar o meu baixo acústico, tem ampli de guitarra, ali tem uma mini técnica também que dá para a gente usar para editar um vídeo, editar um áudio, uma coisa sem atrapalhar lá embaixo, tá? Tudo com essa monitoração Hearback, a pessoa faz a própria mixagem, então, do que ela quer ouvir, né? Seguindo aqui, a gente tem a terceira salinha, que é a sala da bateria. E é uma sala
menor, mas também com uma acústica muito interessante, porque ela é toda de madeira, como vocês podem ver, né? E, e essa madeira soa muito bem. Então, uma sala que responde não tão viva quanto a grande, né? Como vocês podem ver, que dá para ter uma noção do tamanho do espaço, né? Pelo piano cauda inteira ali embaixo, né? Mas é uma sala que também é bastante interessante. Eu já gravei um regional de choro aqui nessa sala, todo mundo junto, a moda antiga, e foi bem interessante. Uma acústica bem interessante, Que legal. né? É, tem 3 opções, então, de acústicas, né? Tem. Vou Muito descer para legal. a gente continuar falando lá, então. Tá bom. É, pessoal, é um estúdio especial mesmo. E o local é muito legal. É bem na frente de um lago da Serra da Cantareira. Então, tem uma natureza, assim, o estúdio fica no alto, tem uma natureza, um lago, é bem legal. É, agora à noite a gente não consegue mostrar o jardim ali na frente. Quem sabe numa próxima a gente faz uma live diurna para Isso. poder mostrar o jardim para o pessoal, que é também uma alegria para mim ter Mata Atlântica aqui, mais de 30 árvores né, aqui dentro do terreno do estúdio. Sim, é um lugar maravilhoso, inspirador mesmo. E o estúdio é uma delícia de trabalhar, de ficar aí, é o que o André falou. Quando você está lá, não dá vontade de sair, né? E André, fala um pouco para a gente o seu relacionamento com os instrumentos, assim, os variados instrumentos, porque a gente sabe que você tem uma facilidade para aprender os instrumentos, além da tem curiosidade, né? Gosta de vários instrumentos. Cada dia que eu vou na sua casa tem um instrumento diferente. A última vez eu acho que era um clarinete baixo, né? O mais recente, não era? Acho que o mais recente que eu vi foi um Acho que clarinete da baixo. sua vinda aqui, desde que você veio, sim, mas depois que teve a pandemia, enfim, a gente não se viu mais, começou a pandemia, eu comprei o fagote e a tábua indiana Legal, também. legal. É. Então fala um pouco dessa coisa de você ser curioso com vários instrumentos e como isso te ajuda na composição. Tipo, quando você vai fazer uma orquestração, fazer um arranjo, uma composição, essa coisa de você ter contato com vários instrumentos, não apenas saber a instrumentação, né? Porque a grande maioria dos arranjadores, dos orquestradores, eles não têm a oportunidade de ter o acesso direto com vários instrumentos assim. Então, eles acabam estudando a tessitura, a qualidade sonora de cada região, alguma coisa de dedilhado, de harmônicos e tal. Mas você acha que esse contato direto com vários instrumentos assim influencia no seu jeito de escrever e por quê? Sem dúvida, influencia e muito. E não é de hoje, né, que eu toco vários instrumentos. Desde a minha época lá no interior, eu já fazia, às vezes, trabalhinhos tocando baixo elétrico, tocava flauta, violão, guitarra. Eu sempre tive essa atração magnética pelos instrumentos musicais, né? Aí comecei com as cordas, violinos e viola também quando eu tinha 16, 17 anos. E a vida inteira eu fui me aproximando de uma quantidade cada vez maior de instrumentos. Tanto que meu primeiro disco, Canto, que aliás está agora em todas as plataformas digitais, eu toco mais de 20 instrumentos diferentes. Flauta, clarinete, cavaquinho, bateria, baixo elétrico, baixo acústico, todos os teclados, uso também percussão, a voz como instrumento. E isso é uma coisa antiga na minha vida, de ser um músico curioso mesmo e inquieto. Acho que eu também via a minha mãe tocando em casa o piano e o violão, né, e o acordeon, e era para mim normal, né, pessoa pular de um instrumento para outro, né. E é claro que eu acho que isso ajuda muito a nossa vida para escrever para orquestra, para escrever para os instrumentos melhor, com mais inspiração e coisas que funcionam e que estão na mão e que são gostosas de tocar. Principalmente as cordas, né, Douglas? Eu acho que você dominar um instrumento... Eu comecei com a viola, né? Você dominar a questão do uso do arco, de como escrever para cordas, né? Isso, sem dúvida, é algo que o livro ajuda muito, né? Não estou dizendo para ninguém, para as pessoas jogarem os livros de orquestração fora, não, muito pelo contrário. Ajuda muito o livro, mas não se compara
você ter um instrumento do seu lado para tirar dúvidas, para ver como é que aquilo fica, como é que o instrumento ressoa. Eu no sopro comecei com a flauta, e depois passei um pouquinho para o clarinete, e agora estou arranhando o fagote, que é um instrumento dificílimo, mas é muito lindo, adoro. Sempre achei um instrumento enigmático da orquestra, né, pela própria aparência dele, né? Sim. E quanto mais eu mergulho na história do instrumento e na questão digitação e sonoridade, palheta dupla, é um negócio muito rico, muito interessante. A trompa é outro instrumento recente na minha vida, que eu tomo um baile dela todo dia, dificílimo. Acho que você estava aqui quando eu tinha acabado de chegar a trompa, eu lembro que você veio me Sim, visitar. sim. Você até me passou uma digitação de trompete, eu me lembro uma Eu coisa passei a assim. digitação, eu passei a digitação do trompete, que é a mesma coisa para a Isso, trompa, né? A isso. transposição é diferente, mas essa coisa de aberto, né? É, Né? O dó que soa fá, aí e sim. vai descendo, de meio em meio tom, a mesma Eu tenho digitação uma do. trompa em Fá, uma trompa simples. Mas é Sim, claro que até o fato de eu começar a tocar trompa, você fala assim, obviamente eu não vou tocar Strauss na trompa, eu não vou ser nenhum virtuoso em nenhum desses instrumentos complementares. De fato, eu não sou, e não é essa a ideia. A ideia é realmente ter um contato e uma intimidade com o instrumento. E depois que eu comecei a tocar um pouquinho de trompa e fagote, falei, meu Deus do céu, como eu escrevi difícil para esse povo. exato, exato. É Então, muito legal. uma coisa que eu acho que é um auxílio grande para o músico, para o arranjador, compositor, que não tenha a possibilidade de aprender vários instrumentos, assim, ou ter contato com vários instrumentos, é claro, é entrar em contato com o instrumentista, mostrar, né, para o instrumentista experimentar e tal. Mas eu acho que para todo arranjador, compositor, orquestrador, seria importante ter um contato um pouco mais próximo, assim, com pelo menos um instrumento de cada naipe, né? Tipo, algum instrumento de cordas para ele entender mais ou menos a coisa do arco na corda, arco fora da corda, essa coisa das posições, né? O que é possível tocar ou não, para entender um pouco a dificuldade. A coisa da dificuldade dos instrumentos de metais também, que não são tão virtuosos quanto as madeiras, né? Aqueles runs, aquelas coisas assim, já fica um pouco mais difícil de fazer nos metais, né? Então, se um instrumento de cada naipe já dá uma boa clareada, assim. Agora, se der para aprender vários, ótimo, né? Eu acho que sim. Eu acho que entender o papel principal dos instrumentos numa orquestração, estudando partituras de grandes mestres, foi para mim a minha maior escola de orquestração, até maior do que ter os instrumentos todos por perto, assim, ou a maioria dos instrumentos. Mas, para mim, nada substitui o estudo de obras de grandes mestres e tal. Eu estou sempre ali voltando nos grandes clássicos, Sagração da Primavera, Petrushka, Concerto para Orquestra de Bartók. Todas essas são aulas de orquestração, né, Douglas? Então, Uhum. a gente percebe ali, por exemplo, nessa última obra que eu citei de Bartók, como ele ama cada instrumento, é a natureza de cada instrumento, né? Tanto que ele tem um movimento lá que ele usa os pares das madeiras para cada uma com um intervalo específico, o movimento inteiro. Então é uma aula de orquestração para quem vai orquestrar e para quem vai escutar música só. Isso aí não é só Sim. para quem trabalha como a gente com orquestração diretamente. Essa coisa de escrever idiomaticamente, né? A gente pega muito estudando os E scores, né? Escrever idiomaticamente. O que você mais estuda, assim, de partitura, de orquestra? Que você ouve? Stravinsky, você já citou? eu na minha época áurea de estudante da USP, quando eu vim de Ribeirão Preto, e numa época que não existia internet, é bom lembrar que não tinha PDF na internet, não, É. tinha máquina de Xerox. Então eu acabei copiando a obra completa de Stravinsky, que sempre foi um grande ídolo para mim, e estudava madrugadas e madrugadas a fio, passava em claro madrugadas com fitinha cassete e partitura, investigando aquelas músicas e tentando entender o que estava acontecendo. E eu, de repente, parava numa página, nossa, que sonoridade incrível, o que está acontecendo aqui? Aí dava um pause e ficava voltando 30 vezes para entender o que estava acontecendo. E isso foi, para mim, uma aula maravilhosa. Stravinsky, Bartók, Mahler,
Strauss. Existe um compositor francês que eu adoro, que também é um dos maiores mestres de orquestração, porém as partituras deles são bem difíceis de encontrar, que se chama Henri Dutilleux, que é um compositor incrível, falecido já, mas um herdeiro dessa orquestração francesa genial de Debussy e Ravel, outros dois grandes professores de orquestração para qualquer pessoa que queira fazer orquestração de maneira séria, Debussy, Ravel, toda a obra. E é claro que os clássicos também, os românticos, mas para orquestração, a partir de Rimsky-Korsakov, por exemplo, eu acho que cada obra é uma aula de orquestração, né? E, aliás, falando no Rimsky, ele tem um livro de orquestração muito clássico e amplamente difundido, importante para quem mexe com orquestração. Sim. E, André, quando você está falando em orquestração, assim, quando você está tocando piano, a gente percebe que você extrapola um pouco essa coisa do pianístico, às vezes. Eu, pelo menos, percebo que você pensa no piano meio que como se fosse uma orquestra. Você faz uma melodia aqui, de repente um contracanto aqui, um contraponto ali, aí uns ataques, umas respostas como se fossem uns runs de flautas, aí as tubas aqui, o baixo respondendo e tal. Essa coisa como é que é para você essa relação do piano, né, tocar o piano e escrever para a orquestra? O que você leva de um para o outro? Você realmente... É uma boa pergunta, Douglas. Eu acho que eu penso muito orquestralmente quando toco piano, desde sempre. Eu sempre busco cores e sonoridades que, para mim, remetem a naturezas de instrumentos de sopro, ou de metais, ou de percussão. Claro, o piano é um instrumento de percussão também, mas muitas vezes eu tento emular um violoncelo, ou um clarinete, ou um naipe de trompas. Eu penso, escuto isso internamente e procuro, com a minha técnica, realizar no piano esses coloridos orquestrais. E também tem o fato de eu sempre começar a compor no piano. Eu sou um músico que dificilmente começo a compor direto no papel, não tenho hábito. Ou começo ao piano, ou começo num outro instrumento que eu tenho, enfim, ou instrumento de corda, ou cravo, ou sei lá o quê, ou violão, no caso de uma canção, eu componho muita canção no violão. Mas o piano, então, ele está no meu processo criativo, independente de ser música para piano, que vai ser o resultado final. Então, quando eu começo a escrever, vai ter uma abertura sinfônica, acabei de entregar uma lá para a Sinfônica de Guarulhos. Eu começo a criar no piano. Então, o piano é, para mim, um instrumento que me conecta com a música que não é só para piano, com a música orquestral, por exemplo, né? E eu sento e começo a escrever, a anotar, e muitas vezes eu já coloco na partitura, né, partitura para piano, aqui vai ser cordas com surdina, aqui vai ser um solo de trompa, entendeu? E tudo isso tocando piano. Então, de uma certa forma, eu tenho isso também, o piano, como um instrumento que me auxilia no estágio inicial de uma composição, seja para orquestra, seja para cordas, para o que for. Legal. Então, quando você senta no piano, você faz um rascunho, assim, como é que é mais ou menos o seu processo de criação? Você faz um rascunho num pentagrama de piano, já dizendo, isso vai para madeiras, isso... E na composição, você também faz uns teminhas, uns motivos isolados, e depois pensa como vai desenvolver? Como é que é, mais ou menos? Você vai experimentando? Como é que é, mais ou menos, essa coisa da... Não tem uma forma para todas as obras, né? Acho que nem todas têm a mesma história de vida, né? Mas, de um modo geral, primeiro eu começo a refletir internamente o que eu quero dizer com aquela música, para quem que eu estou escrevendo, quem vai tocar, em que situação, em que ocasião. Daí, se é para uma orquestra, eu procuro saber quem são os músicos da orquestra, tem alguém que especialmente talentoso na orquestra, como é que é, qual que é o forte e fraco da orquestra. Eu procuro saber de coisas que vão além do mundo standard, né? Quando eu escrevi lá para a Sinfônica Heliópolis do Instituto Baccarelli, em 2010, era uma peça para o Beethoven Fest, que a orquestra apresentou. E eu fui até na casa
de músicos de orquestra, para conhecer a vida deles, para saber como eram, entendeu? Tanto que eu acabei escrevendo um solo de voz para a segunda oboísta, que é a Edileuza, que cantava, né? Canta. E aí eu fiquei sabendo que ela cantava, escrevi, além da parte de oboé, uma parte de canto para ela, em alemão, para ela cantar. Saída da favela de Heliópolis, em Bonn, na terra de Beethoven, cantar em alemão. Foi um negócio muito emocionante. Que Isso para legal. dizer que eu começo, sim, no piano, mas antes do piano, é claro, tem as minhocas que ficam 1, 2, 3 semanas até eu entender o que eu quero fazer com essa música, quem que eu quero atingir, o que eu quero dizer. Aí eu fico no piano, remoendo, improvisando, às vezes horas a fio, às vezes não dá em nada num dia, às vezes vai dar no outro, ou não vai dar no outro, vai dar no 3 dias depois. Eu tenho milhões de cadernos de rascunho, simples, espalhados aqui no estúdio, tem um bocado lá. Aí eu vou anotando os temas e aos poucos vou criando o que eu chamo de alma da composição, porque a forma ainda não está definida, a forma vai vir depois. Aí com os temas tomando forma e com as ideias tomando força, eu escrevo ali uma redução para piano, já como eu disse, às vezes coloco, vai ter cordas aqui, aqui vai ter um solo de flauta, não sei o que, aqui vai ter... Escrevo às vezes algum contraponto, alguma ideia, mas o processo depois disso já vai para o computador, onde eu já coloco as ideias usando o suporte de um software e fazendo orquestração ali de maneira bem detalhada e já próxima do que vai ser o resultado final. Então, nessa parte de escolher os motivos, de meio que definir a alma da música, como você disse, antes de definir a forma, você faz no papel. Sim. Legal. Faço no papel e em alguns casos, quando eu me sinto especialmente inspirado ou que eu estou com pressa, eu gravo. Eu uso o gravador do telefone e gravo temas para não perder, porque quando a gente está nesse estágio meio alterado assim de criação, a gente pode ficar meio afobado e ter uma ideia e ela escapar como um beija-flor, assim. Já aconteceu comigo de puxa, não achei mais aquilo que eu estava pensando 10 segundos atrás, sabe? Então, às vezes, gravar é interessante. Eu quero voltar numa coisa que você falou que eu acho que é muito importante, que é você conhecer a orquestra, o grupo para quem você vai escrever e até mesmo os músicos para quem você vai escrever, né? Isso aí é muito importante para você. A sua música não só vai soar melhor, porque você vai estar escrevendo de forma mais apropriada para cada um dos músicos, não para flauta, mas para aquele flautista específico. Você vai valorizar aquele músico, porque você vai usar uma coisa que é dele, sei lá, um trompetista que está acostumado a tocar agudo, o outro que está acostumado a improvisar, por exemplo. Então você sabe para quem você vai escrever aquela parte aguda, para quem você vai passar a improvisação, para quem você vai passar aqueles double stops que são mais difíceis. Então isso ajuda você a ter ideias para criar, sua música vai soar melhor e os músicos vão se sentir valorizados, né? Muito importante. A vida inteira eu escrevi, assim, eu escrevo há muitos anos, já mais de 15, quase 20 anos, sob encomenda, né? Eu sou um compositor que trabalho a pedidos, assim, quase sempre. Você fala, mas você não senta para escrever um quarteto de cordas porque você quer? Eu falo, nunca, não dá tempo. Não dá tempo porque eu tenho, sempre que eu entrego uma obra, eu tenho outra encomendada. Então, nesse caso, para esse ano eu tenho uma ópera para escrever, mas também já recebi uma encomenda para uma obra coral. Acabei de entregar uma obra sinfônica, uma abertura, e é tudo para organismos ou pessoas ou grupos específicos. Ano passado eu escrevi muita música também, inclusive um quinteto para fagotes, né? Para o Camaleon, meus amigos fagotistas lá da OSESP. Foi isso que te inspirou a comprar o fagote? Também. O fagote chegou um pouquinho depois. A história do fagote é muito interessante porque também tem a ver com as encomendas. O fagote foi o pagamento para um concerto para saxofone e cordas para um grande saxofonista argentino que se chama Emiliano Barri, e ele falou, André, tienes um fagote? Eu falei, não, por quê? Ele falou, porque eu queria te pagar o concerto que ele encomendou,
com um fagote. Falei, claro, me manda. Claro. Tô doido para ter um fagote em casa. E assim é a história do fagote na minha vida. Mas, por exemplo, quando eu escrevi para o Emiliano o Concerto para Sax, eu sabia quem era a pessoa, eu sabia que eu queria escrever um concerto latino-americano, juntando as tradições musicais da Argentina, do Brasil. Eu sou compositor brasileiro, ele é um saxofonista argentino. Então tem chacareira, tem samba, tem choro, canção, tudo misturado. Então cada obra tem a sua história, tem a sua gênese, e não há nenhuma obra genérica na minha produção, assim. Tudo tem uma história, sabe? Quando eu escrevi para o Camaleon, eu escrevi pensando nas qualidades de cada um deles. Por exemplo, tem um improviso aberto para o Fu, para o Alexandre Silvério, que é o que improvisa ali no grupo, que é jazzista, improvisa Charlie Parker no fagote, infinitamente bem. Então, quando eu escrevi para Heliópolis, voltando lá no assunto da Heliópolis, eu escrevi um solo de flauta para o Leandro, que é um flautista que toca choro, que eu sabia que participava de roda de choro. Então ele levanta e toca uma citação do Apanha de Cavaquinho com Rosa do Pixinguinha, e tudo é muito, para mim, é inspiração. Quer dizer, para mim, eu conversar com os músicos antes de compor para eles é fundamental. Durante o processo lá para o Quinteto de Fagotes, eu me comunicava constantemente com o Romeu Rabelo, que me dava feedback da escrita para o fagote. Queria já uma obra que fosse uma espécie de história da música brasileira, então começa lá com o Navio Negreiro, e depois a música de salão europeia, que vira o choro, aí tem o frevo e tudo, né? Então, é assim, cada obra tem a sua trajetória de vida, e cada obra reflete a minha visão sobre aquele músico, sobre aquela orquestra, sobre aquele grupo de câmara, e por assim vai. Legal. O Jeremias está perguntando aqui qual o nome desse concerto para saxofone. Se chama Concerto Latino-Americano. Ainda não foi estreado, obviamente por causa da pandemia, mas ele já está pronto. Foi finalizado no final do ano passado. Então, aliás, tem várias obras que eu compus no ano passado que ainda não foram estreadas, ou pelo menos não foram estreadas em palco, foram estreadas só pela internet, tá? Mas esse concerto ainda, creio que esse ano ainda não vai nascer nos palcos, porque a gente está enfrentando realmente um Covid que deve perdurar ainda e deve complicar a nossa vida nos palcos, né? Infelizmente, as pessoas não estão fazendo a parte delas, o governo muito menos, então a gente vai ficando aí pagando o preço da ignorância. Mas eu espero, sinceramente, poder ouvir as minhas músicas num teatro, com boa acústica, com boa orquestra, como nos tempos em que a gente podia fazer isso. Em breve, tomara. Em breve vai dar certo. Então, agora a gente falou de escrita, composição, arranjo. Como você relaciona, como você compara ou relaciona essas coisas, essas três coisas: composição, arranjo e improvisação? Você acha que são coisas bem diferentes ou são a mesma coisa, simplesmente formas de apresentar que são diferentes? O que você pensa sobre isso? Composição, arranjo e improvisação. Especificamente sobre composição e arranjo, eu acho que são atividades irmãs, e eu sempre falo, desde sempre falei, que o arranjo para mim não é meramente mudar a roupa da música, não é meramente dar uma carinha nova para a música, mas muitas vezes recompor essa música com outros elementos e trazendo uma nova luz para esta música a ser arranjada, né? Isso me trouxe para caminhos de arranjo bastante radicais, entre aspas, ou bastante pessoais, a ponto de eu fazer um arranjo lá para o Zesp no ano 2000, na época do John Nashkin, e para a Banda Mantiqueira e o Zesp, em que eu peguei o tema, que era o frevo do Cacá Malaquias, e fiz 10 minutos de tema e variação. Eu lembro. Em vez de fazer um arranjo típico, né? Passar a orquestra e tal, e orquestrar a banda, colocar violino dobrando coisas, não. Eu escrevi um tema e variações que a banda dialogava com a orquestra o tempo todo,
contando uma história da música, passando pelo barroco ao romântico, e foi, na Uhum. época, um arranjo que foi muito bem recebido. E isso, Eu para mim, lembro, ilustra... eu tava nesse concerto, eu lembro do Nashlin comentando logo depois do concerto. Ele Sim, ele comentou estava... que o arranjo que ele achou mais apropriado para a situação e tal, foi muito legal, que era um frevo, né? Um frevo É do um Kaká. frevo. E aí você foi fazendo variações, cada uma num estilo, assim, ficou muito legal. Chama For Rollins, acho que deve ter no YouTube esse álbum da Ozesp com a banda Mantiqueira. E, e isso ilustra muito esse aspecto de que eu acho que arranjo e composição estão muito próximos, tá? É claro que nem toda situação você consegue colocar sua digital num arranjo. Por exemplo, se você vai fazer um arranjo mais comercial ou arranjo para uma peça publicitária ou qualquer coisa, você não pode, né, pirar demais. É uma outra história. Mas, É. de um modo geral, a gente tem situações em que a gente pode colocar a nossa personalidade, a nossa digital na música de outra pessoa, sem deixar de zelar pela essência dessa música. Isso é que é interessante. Quer dizer, você consegue colocar uma luz nova nessa música, respeitando a natureza dela, sem fazer um negócio burocrático, meramente, vou colocar pegar essa foto minha aqui, botar um chapéu, isso é um arranjo. Isso não é um arranjo. Isso, para mim, é um engodo. Uma cocriação, praticamente, né? Eu acredito que sim. No melhores dos casos, eu acho que é isso aí. Os grandes arranjadores, arranjadoras, as minhas referências todas são de arranjadores que, de fato, se apropriam daquele material temático e criam um outro discurso novo. É claro que nem todos os compositores são abertos a isso. A gente sabe, por exemplo, que Tom Jobim não gostava que mexessem nas músicas dele. Eu fiz um arranjo de Wave para Ellen Oléria e a Jazz Sinfônica, né? Eu não lembro, uns 3, 4 anos atrás. Ellen Oléria, cantora, você deve conhecer, e a Jazz Sinfônica. E eu resolvi mudar um pouco a harmonia do Jobim. A Ellen adorou. Eu falei com ela antes, toquei e tal, fiz uma harmonia bem diferente, Wave, porque a gente está acostumado a ouvir Wave muito, né? Então eu falei, em algum momento eu quero trocar essa harmonia aqui. E aí a Ellen adorou, mas alguns músicos da orquestra falaram: Poxa, você matou a música do Tom Jobim e tal. Fiz uma introdução com uma harmonia que não tinha nada a ver, mas a melodia, uma coisa em 3/4, aí depois entra e tal. Mas ficou bem interessante, cara. Eu gostei. A maioria gostou, mas alguns músicos não gostaram muito. O Jobim, Agradar a todos, agradar a Jobim, todos nem é nosso objetivo na vida, senão a gente não faz nada, né? Se a gente pensar nisso, a gente não faz nada que presta, inclusive. Se a gente ficar pensando o tempo inteiro no que o outro vai dizer, aí fica difícil. Então, o arranjador tem que peitar também para poder fazer coisas criativas, senão vira um mosaico infernal, vira esse negócio dessa série de filme que a gente vê em plataforma de streaming, que é tudo igual, né? Começa... Eu desligo quando começa essa música, né? Quando começa... Eu desligo, eu paro. Pode ter o Anthony Hopkins estreando o filme que eu desligo se começa essa música. e a E relação sobre o improviso, você perguntou do improviso, né? O improviso, para mim, é a porta de entrada criativa para tudo. Então, antes de compor, eu fico improvisando pra caramba e coletando ideias, tá? Então, improviso, arranjo e composição estão ligadas para mim dessa maneira. Legal. Legal. André, então para finalizar, a gente podia fazer uma brincadeira aqui. O que que você acha da gente fazer uma brincadeira? De pegar, sei lá, um motivo qualquer, ou você escolhe, alguém escolhe, não sei, sei lá, qualquer motivo de uma música conhecida e de repente fazer um pequeno improviso em 3 diferentes estilos. Sei lá, uma comédia, um terror e um romance, por exemplo. Legal. O que você acha? Eu topo. Agora, o meu feed aqui, parou, os comentários e pararam de aparecer para mim há O meu bastante também. tempo já. O meu também. Então, não sei se você quer dar o tema, de repente, para mim. A gente não combinou nada, hein, gente? Sim, a gente não combinou nada, pessoal. Vamos pensar num tema muito conhecido, sei lá, alguma coisa do tipo
ou Parabéns a Você, ou Só Danço Samba, alguma coisa bem conhecida. E aí você faz um clima comédia, um romance, um terror. Não, vamos fazer terror. Não, vamos fazer romance primeiro, terror e depois comédia, para a gente terminar feliz, né? Tá bom, vamos fazer o Só Danço Samba, então, já que a gente falou no Jobim. Assim ele vai Ótimo. ficar revirando na cova com as minhas peripécias aqui, né? Isso. E Parabéns a Então, Você, eu não conheço muito bem. então tudo bem. Essa música também não é muito conhecida. Pouca gente Né? Eu não conhece. faço aniversário desde 1980, né? Então vamos fazer. Então, como é que seria um pedacinho de Só Danço Samba romance? Uma cena romântica. O casal tá lá, completamente apaixonado. Legal, legal, legal. Muito legal. E agora, como é que seria o Só Danço Samba terror? Uma cena de terror. Muito legal, muito legal, muito legal. Vários comentários aqui, o pessoal está adorando. Incrível, sensacional, genial, muitos comentários legais. E agora, para a gente finalizar, Comédia? oi? Vai ter Comédia. comédia também? Vamos fazer o Só Dança Samba em comédia. Como é que seria? Muito bom, muito bom, muito bom. André, eu quero te agradecer um monte aí por ter aceitado o meu convite. Eu tenho certeza que foi muito inspirador, motivador para muita gente que assistiu aí, o pessoal que quer trilhar esse caminho aí de composição, arranjo, criação musical. E te deixo aqui um grande abraço, saudade. Tomara que essa pandemia acabe logo para a gente voltar a se ver e trabalhar junto e tal. Então, um grande abraço, viu? Muito obrigado e também obrigado a todo mundo que participou. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigado, meu querido. Bom te ver. Espero que a gente se encontre em breve, né? A Ceci manda aí um beijo pro Batman Legal. e a gente vai se encontrar em breve. Se cuide aí. Muito obrigado aos nossos telespectadores. E aí a gente vai marcar uma próxima conversa numa próxima ocasião. E muito obrigado aí pela oportunidade, foi muito gostoso. Um grande abraço, meu amigo. Legal, gente. Um abraço para todos. Valeu, André. Até mais. Até.